Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Irmãos, eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você essa manhã, que tem já sido tônica nos meus dias, na minha vida, há alguns anos, digamos assim, algum tempo, alguns anos. Eu tenho parado para prestar atenção em algumas coisas, meditar sobre algumas coisas. E essa semana o Senhor, Ele me trouxe essa palavra, Ele me trouxe algumas direções, né, em cima daquilo que Ele tem tratado ao meu coração. Algumas vezes eu vou ler exatamente para você o que está escrito aqui, o que eu escrevi aqui no meu esboço, que foi, né, aquilo que Deus, no meu devocional, no meu tempo com Ele, lá de comunhão com Ele, Ele foi me falando, eu peguei meu bloco de notas e fui anotando. Então, eu vou falar exatamente para você como está escrito. Amém? Para edificar a sua vida. A minha vida tem sido extremamente edificada sobre tudo isso que o Senhor tem tratado ao meu coração. E eu quero tratar com você essa manhã, eu quero falar contigo essa manhã sobre oportunidades. Amém? Oportunidades são situações, oportunidades são temporadas, oportunidade são momentos que acontecem na minha e na sua vida que são passageiros. Oportunidades não duram para sempre. Amém? E diante de uma oportunidade, diante de nós identificarmos uma oportunidade, nós precisamos estar, irmãos, com os nossos olhos fitos naquilo ali. Nós precisamos estar sensíveis às oportunidades que se abrem para nós. O apóstolo Paulo, certa vez, ele falou, e eu gosto muito desse versículo: uma porta grande e oportuna me foi aberta. E ele identificou uma oportunidade. O apóstolo Paulo, se você acompanhar a vida dele, você vai ver que ele soube identificar em cada etapa da vida dele, em cada era da vida dele, em cada estação da vida dele, ele soube identificar as oportunidades que foram abertas para ele. E Deus, Ele tem tratado comigo que muitos de nós no corpo de Cristo, nós não temos tido essa sensibilidade. Nós não temos tido a sensibilidade de identificarmos as oportunidades. Já passaram muitas pessoas por esse lugar, irmãos. E algumas delas, nós acompanhamos muito de perto. E muitas delas, algumas delas, falavam para nós, queixavam-se das suas vidas, queixavam-se dos seus infortúnios na vida, dizendo que não tinha oportunidade, mas eu posso afirmar para você que era mentira. Posso afirmar para você que era mentira, por quê? Porque nós éramos mais uma oportunidade que aquela pessoa estava tendo e ela não identificou. E isso é muito sério. Amém? Então, nós precisamos estar com o nosso coração sensíveis. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos. Nós precisamos identificar, nós precisamos, irmãos, entender que pessoas na nossa vida são oportunidades que Deus dá para a gente. Nós precisamos entender que uma igreja local é uma oportunidade que Deus dá para a gente. Nós precisamos entender que um pastor na nossa vida é uma oportunidade que Deus está dando para a gente. Nós precisamos entender que uma líder, uma esposa do pastor, uma pastora, como vocês aqui falam muito dessa forma, é uma oportunidade que Deus dá para a gente. E oportunidades Deus nos dá para um fim.
E sabe, irmãos, o que Deus tem tratado comigo ao longo desses anos? Que aqueles que não... o porquê que alguns não enxergam tudo isso que eu falei aqui para você como uma oportunidade. Alguns de nós olham tudo isso que eu falei aqui para você como se fosse uma obrigação. A igreja é obrigada a me suportar. O pastor é obrigado a me aconselhar. A esposa do pastor é obrigada a me tolerar. Os ministros da igreja são obrigados. Ninguém aqui é obrigado a nada. Nem Deus é obrigado a nada. Amém, irmãos? Vocês estão muito sérios, e eu também, né? Eu sei que eu estou muito séria. A minha expressão fica muito fechada, muito séria. Mas eu não tomei limão antes de sair de casa. Ontem tivemos o batismo e não era suco de limão que tinha na piscina. Não estou com raiva de ninguém, não estou chateada com ninguém. É o meu jeito. É o zelo e o temor com aquilo que o Senhor me entrega, para te entregar. Faz com que eu fique tão zelosa que eu fico com essa aparência assim, mas eu amo você. Amém? Você acreditando ou não, eu te amo. Amém? Então, irmãos, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigada a te tolerar. Eu não sou obrigada a te aturar. Assim como você não é obrigada a me aturar, a me tolerar. Nesse sentido, amém? A Bíblia diz sim que nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos dar suporte uns aos outros. Mas dentro desse contexto, desse sentido que eu estou falando para você aqui, a igreja não é obrigada. E se nós não mudarmos o prisma, nós vamos perder a oportunidade. Se nós não mudarmos o prisma, nós vamos perder, irmãos, de compreender que a igreja é um braço estendido da graça de Deus para me auxiliar. Nós vamos perder, se nós não invertermos o prisma, não mudarmos, nós vamos deixar de desfrutar que a unção que está sobre o meu pastor é um braço da graça de Deus para me aconselhar. A unção que está sobre a vida da esposa do meu pastor é um braço da graça de Deus para me aprimorar, para me refinar. Mas o que Deus tem me ensinado ao longo dos anos e tem me falado, e eu quero compartilhar com você essa manhã, é que muitas pessoas falam, eles são obrigados. É uma obrigação. Muitos lidam dessa maneira. Então falam cobras e lagartos para o pastor, falam cobras e lagartos para a esposa do pastor, trata de qualquer maneira, fala de qualquer jeito, é desrespeitoso. Não andam em amor, porque acham que nós somos obrigados a tolerar esse tipo de coisa. Porque não entendem que não, na verdade eu aqui, o pastor aqui, o corpo ministerial dessa igreja, cada um de nós, no convívio uns com os outros, somos a graça de Deus em manifestação para auxiliar uns aos outros. E tem pessoas, irmãos, pisando na graça de Deus. Tem pessoas desprezando a graça de Deus. Por quê? Porque não enxergam a oportunidade. E eu deixo te falar uma coisa essa manhã. A oportunidade que você tem hoje vai passar. A oportunidade que eu tenho hoje vai passar. E quando ela passar, o que você vai fazer? E quando ela passar, o que eu vou fazer? Eu vou ficar me queixando? Eu vou ficar batendo de igreja em igreja, falando mal das igrejas anteriores, das lideranças anteriores, dos irmãos da igreja anterior, que não me deram atenção, que não fizeram isso ou aquilo outro por mim? O que eu vou fazer? Ou, irmãos, eu vou entender e assumir que eu não discerni a oportunidade que Deus me deu.
Até quando nós vamos ficar nessa? Até quando, irmãos, nós não vamos entender as oportunidades que Deus está nos dando, que Deus tem aberto para nós, e quando as coisas continuarem, eu nem vou dizer quando as coisas forem, não, quando as coisas continuarem indo de mal a pior, eu vou continuar nessa mesma postura? A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é daquela mocreia da esposa do pastor. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de não sei quem. A culpa é daquela igreja que nem me ligou. Você acredita que existem pessoas que fazem teste com a igreja? Já tivemos também isso aqui. Pessoas que fazem teste com a igreja? Tivemos. Eu vou ficar sem aparecer na igreja durante 1 semana, 2 semanas. Eu quero ver se eles vão me ligar. O nível de espiritualidade das pessoas. Michela, vocês já tiveram isso aqui? Tivemos. Tivemos muitas coisas aqui já, irmãos. E estamos aqui, ó, firmes, constantes, permanecendo no propósito que Deus colocou em nós, sobre nós, para cumprirmos. Amém? Mas eu estou te falando isso porque, irmão, já tivemos muitas coisas aqui, irmãos. Estou lembrando aqui. Muitas coisas. E sabe por quê que você olha para os lados e você ainda vê cadeira vazia? Sabe por quê? Porque todas essas pessoas que passaram por aqui não tiveram seu ego alimentado. Porque todas as pessoas que passaram por aqui não tiveram o seu ego alimentado. Elas foram corrigidas na palavra. E muitos não suportaram a correção. E foram embora. Sabe por quê, irmãos? Porque para você suportar a correção, você precisa querer crescer. Você precisa querer largar os seus maus hábitos. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer largar os meus maus hábitos. Que maus hábitos, Michela? Esses que eu estou te falando. Essas carnalidades. Porque, irmãos, não tem como florear o pavão aqui. Essas coisas são carnalidades. E a Bíblia fala que essas coisas não devem estar no nosso meio. Onde já se viu uma pessoa testar a igreja local dela? O pastor não tem nada para fazer na vida, não, né? A única coisa que ele tem exclusivamente para fazer é ficar monitorando se alguém faltou ou não faltou, porque no dia seguinte ele precisa ligar, porque se ele não ligar, ele é o péssimo pastor. Ele não tem família para alimentar, ele não tem trabalho, ele não tem vida devocional com Deus para fazer, ele tem que ficar como um babá, à mercê de crente imaturo. É forte, não é forte? Então, se segura na cadeira, porque você vai ouvir coisas muito mais fortes essa manhã. E não adianta você pensar que você veio no culto errado. Não, você veio no culto certo. Para ouvir a palavra certa, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que faz eu e você ter vergonha na cara. Porque é isso que está faltando na nossa vida, irmãos, muitas vezes, vergonha na cara. Ah, Michela, isso é tão forte, pois é, isso é muito forte, mas isso é a verdade. Você concorda comigo? Deus fala. É igual um pai e a mãe. Fala, e a criança não toma vergonha na cara. Quando que ela vai tomar vergonha na cara? Quando ela for ver a vara da repreensão. Que é bíblico. Você está comigo? Amém. Então, oportunidade, irmãos. Oportunidade. Olha o que o dicionário fala sobre oportunidade. Característica de oportuno, do que ocorre no momento adequado. Vai vendo. Característica de oportuno, do que ocorre no momento adequado. Circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Oportunidade é a circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Você está congregando no Verbo Osasco, porque essa é uma oportunidade para que alguma coisa favorável aconteça. Ou você é místico, ou você é daqueles crentes que antes de sair de casa, você tem que consultar o horóscopo.
Não, irmãos, você tem que acreditar naquilo que é. Deus conduziu você até aqui. Não, Michela, aqui nada. Foi alguém que me convidou. Então, alguém tocou no coração do Pai para te convidar e para você ser atraído para esse lugar. Amém, irmãos? Então, nós precisamos, oportunidades. Nós estamos falando aqui, irmãos, de oportunidades. Estamos falando aqui, irmãos, de olhos espirituais abertos para que a gente possa ver além do que temos visto. E para a gente parar de tornar comum as oportunidades grandiosas que Deus está colocando diante de nós. Porque é por isso, e eu não tenho, olha, irmãos, eu não vou economizar essa manhã, tá bom? Tudo aquilo que Deus falou no meu coração, exatamente como Ele falou, eu vou disparar em cima de você essa manhã. Amém? Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que muitas pessoas estão lidando com o pastor como se ele fosse um homem comum. Pela acessibilidade que tem com ele. Que tem a ele. Muitas pessoas estão lidando com a auxiliadora do pastor de forma comum. Pela acessibilidade que tem a ela. Muitas pessoas estão lidando com o corpo ministerial da igreja, e eu estou generalizando, não estou falando daqui, tá bom, irmãos? Apenas. Muitas pessoas estão lidando com o corpo ministerial de uma igreja de forma comum, por conta da acessibilidade que tem. E sabe quando nós entramos em igrejas onde o pastor ele é mais distante do povo? Já aconteceu isso com alguém aqui? Onde a esposa do pastor é um pouquinho mais distante do povo, a gente mete a marreta, né? E aquela pastora lá, ela não é como fulana de tal, ela não se envolve muito. Vai sentar com a mulher e conversar quantas vezes ela foi abusada, desrespeitada, destratada, por ovelhas mimadas que acham que se tornaram donas da vida dela, do tempo dela. Para você ver o que levou essa mulher a sentar e não se envolver mais na obra. Muitas é por causa disso. Outras é porque não estão nem aí mesmo para quem pintou a asa da barata. Mas muitas é por conta disso. Abusos que sofreram. E aí colocaram uma certa distância das pessoas. O mesmo os pastores, o mesmo o corpo ministerial da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de seres humanos. Não estamos falando de robôs. Estamos falando de pessoas que têm sentimento. Pessoas que sofrem, pessoas que choram, pessoas que passam por necessidades. Não estamos falando de supercrentes. Não estamos falando de super-heróis. Super-heróis você só vai ver na Marvel. Na DC. Mas na igreja é gente como a gente. Só que a gente não vê isso. Não enxergamos que quando eu me submeto ao meu pastor, quando eu considero o meu pastor, eu estou me submetendo e considerando a unção capacitadora que está sobre a vida dele para me aconselhar, para me ajudar, para me instruir, para tirar os carrapichos. Nós não enxergamos, olhamos, é aquele pastor gordinho, bonzinho, né? Lindinho, fofo demais, que é tão amoroso. E aí começa a bagunça, começa na nossa mente, a gente não consegue discernir a unção do homem de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós não conseguimos discernir a mulher ungida da mulher humana. O homem ungido do homem humano, não conseguimos discernir. E aí a gente entra numa confusão e eu vou dizer para você, existem pessoas que o tempo está acabando. As oportunidades estão acabando. E tem outras que já até acabou. Oportunidade de quê? De ser corrigido. Oportunidade de quê? De ser aconselhado. Oportunidade de quê? De ser acompanhado. Amém, irmãos? Você está comigo? Você pode respirar fundo assim? Um pouquinho, para a gente seguir? Amém? Aleluia. Então, olha só, circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Situação que convém ou é apropriada
Circunstância, situação, vou ler novamente. Situação que convém ou é apropriada para. Circunstância oportuna. Oportunidade também é período de tempo. Circunstância, conjuntura. Tempo que se dispõe. Ocasião, tempo que se dispõe. E aí, oportunidade tem o sentido de situação ou ocasião favorável, como eu falei. Então, vamos lá, período de tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não tem para onde correr. O tempo está passando. Você está comigo? Não tem o que fazer. O tempo está passando. E oportunidades, elas estão intimamente ligadas ao tempo. Como nós vimos aqui. A oportunidade que eu tenho hoje, irmãos, olha, falando de mim, agora, falando exatamente de mim, sobre mim. Eu estou, num momento da minha vida, que eu estou diante de inúmeras oportunidades. E o desafio é ser diligente para que eu não perca-as. O desafio é não olhá-las com o olhar comum. Não olhá-las com o olhar natural, para que eu não as perca. E lá no futuro eu fique com aquele amargo na boca, sabe? Você está me entendendo? Então não tem para onde correr. A régua, ela está subindo. O nível das águas estão descendo, irmãos. Não tem para onde a gente correr mais. Não tem. Então, querendo ou não, nós nos dispondo ou não, a humanidade, as coisas e a igreja de Jesus sobre a face da terra está caminhando para o desdobramento de onde tudo vai ser consumado. Essa é a realidade dos fatos. Essa é a realidade da nossa vida. É essa a realidade, não existe outra realidade. Amém, irmãos? Então, nós não temos o controle do tempo. Nós não temos o controle do rumo da história. Nós não temos o controle desse desencadear da história. Não temos o controle. Amém? Então, o que nós sabemos? Sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que o formato como a humanidade existe hoje, os dias estão contados. É isso que nós sabemos. E como que nós sabemos disso? Por causa das Escrituras, por causa daquilo que foi nos dado, nos deixado como ensino, como sinais. Amém? Como sabemos disso? Sabemos de acordo com aquilo que nós estamos olhando no mundo e comparando com os sinais que a palavra nos deixou. Assim nós sabemos. E, irmãos, olha, eu e você, nos envolvendo ou não, tudo vai se consumar. Mas nós ainda estamos aqui, eu e você, diante de uma oportunidade. De uma grande oportunidade. De nós nos envolvermos com aquilo que o Senhor está fazendo. Não com aquilo que Ele vai fazer, mas com aquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas no mundo, irmãos. Deus está fazendo grandes coisas no mundo. Irmãos, nossos irmãos, estão aterrorizando o mundo em muitos lugares. Estão transtornando o mundo em muitos lugares. Deus está se manifestando com sinais, maravilhas, prodígios em muitos lugares. Através de muitos fiéis, de muitos filhos. Então, Deus está fazendo, a pergunta e eu e você?
E nós? O que nós estamos fazendo? E eu não estou dizendo que nós não estamos fazendo nada, pelo contrário. Irmãos, nós somos uma obra de fundação. Uma obra de fundação, né, exige demais de nós. Nós somos os desbravadores de uma grande obra que o Senhor começou a fazer aqui. Então, irmãos, nós já fizemos muito, estamos fazendo muito, mas Deus está vindo nos alertando sobre as oportunidades que Ele está colocando diante de nós, e Ele está vindo nessa manhã justamente, irmãos, trazer exortações, admoestações sobre a nossa vida para que nós não deixemos a guarda cair. E para que a gente avance. E para que aquilo que a gente deixou entrar na nossa vida, a gente expulse nessa manhã. Amém? Vou repetir. Aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, hoje é o dia de você expulsar. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, irmãos, a gente se preparando ou não, a gente tendo noção ou não, a gente se lançando ou não, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Não há o que fazer. E Deus está nos dando oportunidades. Então, as pessoas, elas irão passar por aquelas portas. Irmãos, alguns de nós, acreditando ou não, querendo ou não, porque querendo ou não, Michela, tu acha que tem gente que não gosta? Que não quer? Irmãos, tem muitas pessoas que gostam de igreja pequena. Tem muitas pessoas que gostam de igreja que não tem quase ninguém. E isso diz muito sobre a pessoa. Amém? Isso diz muito sobre a pessoa. Normalmente são pessoas egocêntricas, egoístas. Normalmente são pessoas mimadas. Pessoas que só querem usufruir, mas não querem dar. Amém, irmãos? Aleluia. Então, elas irão chegar, elas irão passar por aquelas portas. Não há o que fazermos, não há o que eu fazer, você fazer. Então, hoje é o dia que Deus está nos dando uma oportunidade de refletirmos sobre essas coisas. De refletirmos sobre onde está o nosso coração. Ora, bolas, irmãos, o meu coração está no meu conforto? O meu coração está no meu conforto? Ou o meu coração está no amor do Pai que pulsa no meu coração pelas vidas? Pelas pessoas? Deixa eu te dizer, se o meu coração fosse estar no meu conforto, eu não estaria aqui. Não estaria. Dias atrás, o meu marido, nosso pastor, ele falou aqui a respeito disso. Irmãos, sinceramente, seria muito mais confortável para nós estarmos congregando numa igreja maravilhosa. Não que a nossa não seja. Calma, pastor, está tudo sob controle. Não que a nossa não seja. Mas seria muito mais confortável, irmãos, nós estarmos congregando numa igreja como a nossa, maravilhosa como a nossa. A gente chegaria, sentaríamos, assistiríamos o culto, usufruiríamos do ambiente, não seríamos aquele que precisam renunciar muita coisa para, juntamente com o auxílio do Espírito Santo, promover o ambiente, mas sim apenas receber do ambiente promovido? Seria muito mais confortável, muito mais cômodo. Eu não estaria meses sem ver a minha família. Meu sobrinho vai fazer 4 meses, nunca o vi pessoalmente, não aconteceria isso. Minha filha não estaria sem a presença dos avós. No dia a dia dela, ela nunca mais vai ter a idade que ela tem.
e ela não tem os avós mimando, não tem os avós cheirando, beijando. Não tem. Nós não passaríamos por muitas coisas. E você pode me ver aqui segurando as lágrimas, não é por arrependimento ou por nada não, irmãos. É só porque eu sou um ser humano. Só por isso, nada além disso. Mas seria muito mais confortável. Amém? Não teríamos sobre nós o peso da responsabilidade que hoje temos. Poderíamos, irmãos, nos envolver em muitas frentes, outras frentes. Mas estamos aqui. Felizes, realizados, sabendo que aquilo tudo que eu falei aqui para você está sendo suprido pela graça de Deus. Você está me entendendo? Aí eu te falo, por que você está falando isso, Michela? Oportunidades. E aí o meu marido falou, esses dias, estamos aqui nesse tempo. Esse tempo vai passar. Estamos aqui nesse tempo. E ele falou, se amanhã o Espírito Santo falar, arruma as malas e vaza, a gente vai. Nós vamos. E aí eu te pergunto, você aproveitou a oportunidade da presença do seu pastor aqui? Você aproveitou da unção da auxiliadora do seu pastor aqui nesse tempo? Você aproveitou? Ou você tratou como comum? Oportunidades. Quem ela pensa que é para falar assim? Uma mulher ungida, que carrega uma unção própria para algo muito específico. E aqueles que aproveitam essa oportunidade já usufruíram disso. Amém? Simples assim, irmãos. Sem frufru. Sabe o que Deus tem falado comigo? Que muitas vezes, quando as pessoas vêm até nós e falam assim, pastor, sabe, eu não liguei para o senhor porque o senhor, né, na verdade, tem muita coisa para fazer, eu não quis, né, atrapalhar, eu não quis isso, eu não quis aquilo. Deus falou comigo assim, você sabia, Michela, que esse discurso, na maioria das vezes, na verdade, esse discurso é para camuflar o orgulho de não querer ser confrontado em áreas que precisa? Aí vem com essa história de, não, pastor, eu não chamei o senhor para resolver isso, para me ajudar nisso, para me aconselhar nisso, naquilo, porque, afinal de contas, né, o senhor já trabalha, o senhor, né, tem isso, tem aquilo outro, e eu não quis atrapalhar. Não. Deus falou comigo que não é isso, não. E eu acredito mais em Deus do que no que as pessoas dizem. Medo do confronto. Orgulho de não querer ser confrontado. Orgulho de não querer expor debilidades, deficiências e falhas que tem. Desejo de demonstrar que está tudo bem, obrigado, lá em casa, quando na verdade não está. Somente para viver uma vida de aparência. Sabe o que é isso? Você e eu, se fizermos isso, não estamos aproveitando a oportunidade. E aí eu vou ler para você, vou adiantar algo aqui. Olha só o que Deus falou comigo. Oportunidades são meios que eu dou a pessoas para aperfeiçoá-las para a vida. Dentro desse contexto que a gente está tratando aqui, tá? Não estou falando de oportunidade de trabalho, não é outro tipo de oportunidade que estou falando dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Amém, irmãos? Amém. Oportunidades são meios que eu dou, Deus dá, para nos aperfeiçoar para a vida. Por isso, temos que tratar de forma muito séria as oportunidades que surgem diante de nós.
trouxe, né? Não podemos vê-la como algo comum. Não podemos tratá-las sem zelo, porque elas passam e com elas o refinamento. E, por fim, ficamos deficientes em áreas que irão nos prejudicar no futuro, no nosso chamado, simplesmente porque fomos negligentes com as oportunidades que o Senhor colocou diante de nós. Então, irmãos, Deus, Ele está nos dando oportunidades o tempo inteiro. E dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui para você, essas oportunidades são o quê? São formas de nós sermos aperfeiçoados, são formas de refinamento, de nós passarmos por um refinamento para o próximo nível, para o próximo passo que iremos dar. Ou você não tem essa consciência? Irmãos, nós precisamos ter a consciência que a nossa vida não é feita de presente. A nossa vida, ela é feita de futuro. Nós precisamos olhar para o nosso futuro. Nós precisamos nos preparar para o nosso futuro. Eu converso com algumas pessoas e já aconteceu inúmeras vezes de pessoas, e eu também identifico isso na minha própria vida, de pessoas que não aproveitaram temporadas da sua vida, oportunidades na sua vida, e não reservaram, não fizeram um fundo de reserva, não investiram o dinheiro que ganhavam. Hoje não ganha a quantidade de dinheiro que ganhava antes, e hoje passam por dificuldades, passam por necessidades. Pessoas que tiveram oportunidade de fazer uma universidade, mas não quiseram fazer, não deram atenção para aquilo num determinado tempo da vida. Hoje, não tem como fazer, ou fica muito mais difícil fazer, porque tem que conciliar um monte de coisa, que naquela época não precisava. Pessoas que não sabem aproveitar bem o seu tempo, dormem demais, gastam tempo com um monte de blá, 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 blá. Um dia você não vai poder dormir demais. Se você pretende se casar, formar uma família, um dia você não vai poder dormir demais. Você não vai ter escolha, meu amigo, minha amiga. E o tempo que você tem hoje? Aí eu ouço pessoas que não têm responsabilidades com família, com casa, com isso, com aquilo, dizendo que não tem tempo. Como que não tem tempo, irmãos? Oportunidade. Somos eu e você, irmãos, nós não estamos conseguindo identificar as oportunidades. Eu sei, queridos, que essa palavra está entrando como uma espada afiada em você. Entra em mim também, está entrando em mim também. Entrou em mim, tem entrado, está entrando, e eu quero mais é que entre mesmo. Você não vai ter, daqui a uns anos, esse pastor com você. Você não vai ter, daqui a uns anos, esse mesmo povo, de repente, com você. Você não vai ter, daqui a uns anos, a oportunidade que você tem hoje, o tempo que você tem hoje. O que você vai fazer com o tempo que você tem agora? Você vai ficar remoendo o seu passado? Vai ficar vivendo do seu passado? Quando a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou você é crente ou você não é, irmãos. Você está comigo? Sabe o que o Espírito Santo está fazendo comigo, com você essa manhã? Eu nos vejo como se nós estivéssemos num campo de concentração, sendo aprimorados, recebendo, irmãos, instruções para a batalha. E essa batalha, meu amigo, é na sua mente. Essa batalha é você com você mesmo. Essa batalha é quando seu corpo quiser ficar na cama, teu despertador despertar 20 vezes, você levantar na primeira. É essa a batalha. A batalha de você com você mesmo. A batalha de quando você acordar para levar o filho para a escola, estou falando de mim.
E quando você volta cheia de sono, porque afinal de contas você teve um atendimento até tantas horas da noite no dia seguinte, teve que acordar 15 para as 6 da manhã, leva o filho para a escola e volta, abre o quarto para poder você mudar de roupa, fazer alguma coisa, você olha a sua cama ali te convidando. Aí a batalha de você olhar para ela e falar assim, bandida, você vai ficar aí. Sozinha. Solitária. Porque você não me domina, você não manda em mim. Você vai lá, coloca a roupa da academia, fecha a porta, vai fazer seu devocional e depois vai fazer teu treino diário. Porque, irmãos, as pessoas acham que é fácil, mas não é. As pessoas acham que é fácil, você tira uma fotinho, hoje foi pago. Você está lá rindo, bela, plena, né? Para poder compartilhar, para poder incentivar, né? Bons hábitos às pessoas. Porque não sei se você sabe, rede social é para isso. Foi deturpado, tá? Mas rede social é para isso. Quantos sabem que o Facebook, face de cara, de rosto, né? Book de livro, Facebook, era um lugar para você compartilhar suas fotos. Ele foi criado para isso. O Instagram, as redes sociais, é o quê? Para nós nos socializarmos, para nós compartilharmos a vida uns com os outros. Aí o ser humano vê dinheiro em tudo, né? E aí então comercializaram, não tenho nada contra. Mas o propósito é esse, você compartilhar a vida, você compartilhar experiências. E justamente por quê? Porque o mundo sabe o poder da influência. Quantas pessoas, irmãos, numa simples postagem boba, muitas vezes, de um café da manhã, de mais um dia de treino, um monte de mulher vem lá falar comigo, glória a Deus, olha, você tem me animado, você tem me ajudado tanto. Vamos fazer um grupão? Estou até pensando em realmente fazer um. Por quê, irmãos? Influência. Agora, deixa eu te falar, até mesmo essas influências são oportunidades. Oportunidades que estão diante de nós e nós estamos fazendo o que com elas, irmãos? Então, Deus falou comigo o seguinte, vocês têm duas opções. Vai vendo. Duas opções, vocês têm duas opções. Aí eu vou deixar claro aqui para você. Deus falou comigo, falando a respeito de nós. Verbo da vida, Osasco. Ele falou comigo, pessoalmente, e logo em seguida ele falou assim, pois é, então, agora você estenda isso à igreja de Osasco, porque eu estou dando a você, eu estou dando à igreja de Osasco duas opções. Estou mostrando para vocês que vocês têm duas opções. Vocês têm duas opções. Ou vocês se preparam para as demandas, primeira opção. Ou vocês se preparam para as demandas, ou, aí vem a segunda opção, vocês vão precisar trocar a roda do carro enquanto ele estiver andando. Você já tentou, irmãos, trocar a roda do carro com ele andando? Então, eu não quero tentar. Você está afim de tentar? Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Vergonha. Não é isso? É isso que a gente precisa. Porque Deus está falando. Não hoje. Deus está falando sempre. Sempre. Hoje é domingo. Quinta-feira nós tivemos um baita de um culto aqui. A unção profética sobre esse lugar. Deus está falando. Domingo passado tivemos 2 cultos poderosos pela manhã e à noite. Deus está falando, irmãos. Mas e eu continuo ficando preso? Eu continuo ficando presa na preguiça. Eu continuo ficando presa no mimimi. Eu continuo ficando presa na infantilidade, na imaturidade, jogando a culpa em cima das pessoas, não fazendo a minha parte e querendo viver o melhor de Deus? Não tem como, irmãos. Sabe o que Deus falou comigo ontem? Olha só, Deus falou comigo ontem assim, ó. Eu não violo princípios e leis para mimar filhos infratores. Uau! Não é forte isso, irmãos?
Eu não violo princípios. Eu não violo leis para mimar filhos infratores. Se você infringir princípios, se você infringir lei, você está à sua própria sorte. Você está por conta própria, porque Deus não vai infringir leis e princípios para poder mimar você, porque você cometeu uma infração. Isso é distorção de caráter, e Deus é justo. Oportunidade, irmãos, que Deus está te dando, que Deus está me dando. Amém? Então, Ele tem nos orientado. Então, irmãos, olha, todas as vezes que você se vê em situação de cansaço, e você pode se ver assim, eu posso me ver assim, nós nos vemos assim. Afinal de contas, eu estava conversando outro dia com o pastor Zenilton, e eu falei para o pastor Zenilton assim, pastor, nós deveríamos, no bom sentido da palavra, nos orgulhar de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos pessoas que têm uma dupla jornada. Todos nós que estamos aqui, irmãos. Você trabalha muito no seu dia a dia e você está aqui, servindo ao Senhor. Não é verdade? Só Deus sabe o quanto você trabalha, e só Deus sabe o quanto de esforço você empenha, emprega para poder você ser fiel aqui, para você estar aqui. Às vezes, muitas vezes, de bico calado, boquinha fechada, você não comenta nada com ninguém. Eu sou muito observadora. Eu fico observando os irmãos que eu sei, irmãos, que ralam muito fora daqui da igreja. E a forma como eles chegam aqui para servir. Sempre alegres, sempre dispostos. Não ficam se queixando, não ficam reclamando. Estão sempre ali, te recebem com maior amor, com maior carinho. Tem aqueles como a Rose que faz uma baita de uma comida para a gente poder comer. Você percebe naquilo que a pessoa oferece, na excelência daquilo que a pessoa está oferecendo, o amor, o empenho, o coração dela naquilo ali. E eu vejo aqueles irmãos que nem fazem tanta coisa assim aqui, faltando culto, resmungando sempre das mesmas coisas, sempre presos nas mesmas dificuldades. E eu vou te dizer, vai viver nesse ciclo, se você não expulsar hoje aquilo que você deixou entrar. Não expulsa não, para você ver. Vai viver nesse ciclo. Você está me entendendo, irmãos? Você consegue perceber o amor de Deus sobre mim e sobre sua vida nessa manhã? Amém, irmãos? Espero que você consiga perceber, que você consiga receber do teu Pai nessa manhã. E que você alinhe, ajuste o que você precisa alinhar, o que você precisa ajustar, assim como eu tenho feito. Ontem à noite eu estava conversando com meu marido em casa, eu falei para ele que eu me propus comigo mesma, não anunciei no jornal, não publiquei no diário oficial, fiz nada disso. Mas eu propus comigo mesma, eu não vou deixar mais de treinar, não vou mais. Porque disso depende a minha existência. Meu Deus, agora Michela surtou. Vai virar aquelas mulheres que cultuam o corpo. Como assim? Disso depende a existência dela. Então, a sua existência depende do seu corpo. Simples assim. Não tem nada de surto. Não tem nada de errado. Sabe por quê? Porque até o diabo sabe que para ele conseguir pegar essa Bíblia, ele precisa de um corpo. E é por isso que ele possui as pessoas. Então, se ele quiser pegar uma arma para dar um tiro em alguém, ele não pode, porque ele é um espírito. Os demônios são espíritos, seres espirituais. Assim como o homem também é um ser espiritual. Então, um espírito, para andar nesse plano, para tocar nesse plano, precisa de um corpo físico.
E se eu não cuido do meu corpo físico, eu estou, então, colocando em risco a minha existência. Não é simples, irmãos? Então, não tem cultura corpo aqui, tem nada disso. Tem só alguém que entendeu um princípio e decidiu que não vai mais violá-lo. Porque Deus não vai passar a mão em cima da minha cabeça por eu ter infringido regras, leis naturais. Não vai. Você está me entendendo? Aleluia. Então, irmãos, quando você tiver, e eu já estou terminando e o Ministério de Música pode até vir. Que milagre, ela vai terminar mais cedo. Pois é, pode vir, Ministério de Música. Você hoje vai almoçar mais cedo. Ó, que benção. Não sei, né? Vai o que o Espírito Santo quer fazer depois. Não vou nem me comprometer mais. Entendeu? Mas, irmãos, quando isso acontecer, o quê? Quando você estiver diante de um cansaço. Quando você estiver diante da preguiça. Quando você estiver diante dessas coisas, irmãos, faça um exercício com você mesmo. Eu não vou ceder a isso. Não vou ceder a dormir a minha cama. Eu não vou ceder ao meu despertador. Ou melhor, eu vou ceder ao meu despertador. Eu não vou ceder à minha cama. Eu não vou ceder ao cansaço. Eu não vou ceder à preguiça. Há uns anos atrás, eu estava assistindo uma ministração do pastor João Roberto, onde Deus repreendeu ele de uma forma bem dura. Porque ele falou que, na visão de pastor, ele queria, ele via, ele conhecia o contexto dos membros dele. E ele sabia que os membros trabalhavam muito fora. E aí tudo que ele podia aliviar os membros, ou então chegar para o membro e falar assim, não, fique em casa quinta-feira, não vem na igreja não, descansa, você trabalha muito. Deus falou, não faça isso com eles. Você está privando eles de receber descanso de mim. E aí ele foi corrigido pelo Senhor. E ele começou a falar, não, vem se arrastando, mas vem. Vem cansado, mas vem. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Não é pecado você ficar um dia em casa. Não é pecado acontecer de você estar num extremo cansaço, de você precisar cuidar da sua saúde, do seu corpo e dar descanso para o seu corpo. Isso acontece, mas eu não estou falando disso. Não estou falando de exceção, estou falando de regra. Para alguns de nós, já tornou habitual não aparecer em uma maratona de oração que é uma vez ao mês. Isso já tornou hábito para alguns de nós. É uma vez por mês. Pensa comigo, quando você pensa assim, cara, é uma vez por mês. Como que eu não venho? Sendo que é uma vez ao mês. Desculpa, para mim é inadmissível. Inadmissível. Principalmente dependendo do seu grau de comprometimento na igreja. É inadmissível. Uma vez por mês? Para alguns de nós, já se tornou normal. Cheguei em casa cansado do trabalho quinta-feira, não vou para a igreja. Vou ficar, afinal de contas, meu pastor é light. Ele não é ele ensina para a gente que a gente não pode ser religioso. Isso não é questão de ser religioso, irmãos. O que a gente está tratando aqui é questão de prioridades. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com religiosidade, sim prioridades. E a gente sempre dá o exemplo. Se é um lugar que você precisa estar para você receber no final, você vai do jeito que você tiver. Você dá seu jeito para ir. Mas na igreja, como não tem o salário no final, a gente dispensa. Isso já está sendo normal para alguns de nós aqui. E agora eu estou falando do verbosástico mesmo, de nós aqui, bonitos e bonitas que estamos aqui. E Deus está nos repreendendo essa noite, essa manhã. Por quê? Porque se eu quero, irmãos, viver
tudo aquilo que eu ando dizendo por aí que eu quero viver, que eu vou viver e tudo mais, eu preciso identificar as oportunidades que Deus está me dando. Eu preciso identificar que estar nessa igreja, fazer parte dessa igreja e dos departamentos que eu faço hoje, ter as funções que eu tenho hoje, é uma oportunidade. E ela pode escapar das minhas mãos. E eu vou dizer uma coisa para você. De algumas pessoas já escapou. E dependendo do comportamento de outras, vai escapar também. E aí eu vou fechar com algo que o Senhor falou comigo quando nós éramos ainda da Vitória Tafarello. Ele disse para mim assim, eu quero que você... Foi numa reunião de cooperadores. E o Senhor falou comigo assim, eu quero que você avise para eles, Michela, que aquelas pessoas que hoje estão nessa igreja, que não entenderem a oportunidade, engraçado, foi essa palavra que o Senhor falou comigo há anos atrás, e veio à tona de novo a palavra oportunidade para essa mensagem de hoje. Aqueles que hoje estão congregando nessa igreja, que não entenderem a oportunidade que eu estou os dando, chegarão outros. Vão assumir o lugar daqueles que estão e eles ficarão sentados, olhando outros fazerem aquilo que eu dei a oportunidade para que eles fizessem, mas eles não foram diligentes. E aí ele começou a me dar exemplos. Alguns verão pessoas tocando violão no lugar deles, teclado, pregando a palavra, liderando departamentos. E Deus usou um exemplo comigo que foi muito interessante. Porque a gente pensa que Deus não é Deus de coisas mínimas, né, irmãos? De coisas pequenas. E aí Deus falou para mim assim, sabe, Michela? Fala com eles que quando eles passarem pelo chão da igreja e eles virem um papel de bala no chão e eles abaixarem para pegar esse papel de bala e jogar no lixo, essa é uma oportunidade que eu estou dando a eles, até mesmo de pegar um papel de bala no chão desse lugar. Uau, irmãos. Porque a gente pensa muitas vezes, queridos, que as oportunidades que a gente está com a nossa cabeça tão virada, a gente está tão, irmãos, muitas vezes com a nossa mentalidade tão cheia de informações e conceitos do mundo, que a gente acha que quando nós abaixamos na igreja de Jesus, né, no templo, para poder pegar um papel de bala, a gente está fazendo um favor para a igreja. A gente ainda acha isso. A gente ainda acha, irmãos, que quando a gente dizima fielmente, a gente está fazendo um favor para Deus. A gente ainda acha que quando a gente dá uma oferta, a gente está fazendo um papel, a gente está fazendo, acabei de falar a palavra, um favor para Deus. A gente ainda acha que quando a gente cumpre uma escala, a gente está fazendo um favor para o pastor. Não, irmãos, são oportunidades que Deus está nos dando. E elas vão passar, meu irmão, minha irmã. Como você vai estar na próxima estação, porque ela vai chegar. Não há o que você fazer, não há o que eu fazer, ela vai chegar. Você vai estar refinado? Você vai estar refinada? Ou você vai ter desprezado as oportunidades que Deus deu a você? Você está comigo? Essa é uma manhã, irmãos, de decisões. Essa é uma manhã de consagração. Essa é uma manhã, irmãos, de nós derrubarmos altares que nós mesmos edificamos e reconstruir altares ao Senhor. Irmãos, eu estou cansada das pessoas virem falar comigo. A partir de hoje, a partir de agora, vai ser assim, assim, assim. Eu estou esperando.
o assim, assim, assim. Se eu que sou humana estou cansada, imagina Deus. Ah, Michele, ele não se cansa. Vai nessa. Vai nessa. Irmãos, Deus não se cansa e nem se fatiga. De verdade, real. Mas Deus não insiste a vida toda com a mesma criatura. Não insiste. Chega uma hora, irmãos, que Deus nos larga a nossa própria sorte. Vai ler o primeiro capítulo de Romanos que você vai ver isso. Irmãos, Balaão era um profeta corrupto. Balaão, ele era um profeta que ele profetizava segundo a vontade das pessoas. E um determinado rei, que eu esqueci o nome, enviou pessoas até Balaão para que ele pudesse amaldiçoar Israel, o povo de Deus. E ele disse que ele não podia fazer aquilo, mas ele não disse que ele não podia fazer aquilo, irmãos, porque ele não queria fazer. Ele disse que ele não podia fazer aquilo porque ele sabia que Deus não autorizaria ele a fazer. Mas no íntimo dele ele queria. Por que ele queria? Porque aquilo ia gerar dinheiro para ele. Os caras voltaram, o rei mandou os caras voltarem novamente com muito mais quantia do que foram da primeira vez. E aí ele ficou tentado. Mas ele foi consultar o Senhor e o Senhor falou que não. Mas aí quando os caras voltaram, ele foi de novo falar com Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Vai com eles. Deus mudou? Não, irmãos, Deus não mudou. Deus largou ele, segundo a própria vontade dele. Sabe como é que Deus trabalha comigo e com você? Ele fala a vontade dele para mim e para você. Se você insiste no erro, você vai viver o erro. Porque Deus não vai ficar insistindo, irmãos, com crentes mimados. Tanto Deus não queria que Balaão fosse, parece contraditório, irmãos, mas não é contraditório. Tanto Deus não queria que no meio do caminho, um anjo se coloca na frente dele. Ele está tão cego, obstinado com a vontade dele, com o desejo dele, que ele nem enxerga. Quem enxerga? A pobre da mula. Que vai, fala e ainda apanha. Na verdade, apanha primeiro, depois ela fala. O que era aquilo? Deus sinalizando: ei, não é o que eu quero. Isso é o que você quer. Então, oportunidades, irmãos. Está aberta a temporada das oportunidades. Olha que boa notícia que eu vim dizer para você hoje, essa manhã. Eu não vim dizer para você: fechou-se as portas. Fechou-se a temporada de oportunidade. Não, não. Eu estou dizendo para você, inspirada pelo Espírito de Deus, estão abertas as portas de oportunidades. Está aberta a temporada de oportunidade. Você vai aproveitar? Você vai discernir? Você vai olhar? Ou você vai continuar com o mesmo comportamento nessa estação que está aberta para você? Vivendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, com os mesmos argumentos. Ou você vai se levantar e de fato vai mudar, para que a graça empoderadora do Espírito de Deus venha sobre você e você veja isso que te limita hoje, cair, romper, como um grilhão diante dos seus olhos. Porque sabe por que algumas pessoas aqui estão presas, amarradas ainda nas mesmas coisas? Por causa dos argumentos. Irmãos, escuta o que eu estou te falando. Você está preso, você está presa ainda nas mesmas coisas por causa dos seus argumentos. Eu vou te desafiar essa manhã, porque eu sei quem é que está me mandando falar isso para você. Então eu não tenho medo não.
Eu vou te desafiar. Muda a sua atitude. Rompa com os seus argumentos. E você vai ver que você vai ver diante de você os grilhões daquilo que hoje está te prendendo cair diante dos seus olhos. E você vai passar a ter os resultados que você não tinha antes. Assim diz o Senhor.